A questão é de fruto. A questão é de quê, irmãos? Vamos lá. A questão é de fruto. Nesta manhã vamos falar do fruto. A questão é de fruto. Estas palavras não são palavras ditas por qualquer um. Sabe que as palavras têm certa autoridade quando você avalia qual que é a pessoa que fala, quem que está falando isso, quem falou aquilo. Segundo a autoridade que fala, tem um grau de importância para todos nós. Não é verdade? Estas palavras aqui do capítulo 15 são palavras ditas por Jesus. Quer dizer que tem um grau de autoridade muito alto, tem uma posição de autoridade muito importante. Não está falando qualquer um, está falando Jesus. E quando ele fala, a gente tem que prestar atenção. Na verdade, quando ele fala, chama a atenção do porquê está falando. E o que quer dizer com aquilo. Porque não é uma expressão popular, não é um ditado popular. É uma expressão, uma palavra inspirada pelo mesmo Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, não me escolhistes vós a mim. Tem que nos chamar a atenção do porquê ele fala isso. Tem que chamar a atenção de nossos corações para nós entender por que ele fala aquilo. Estas palavras ditas por Jesus, também a gente tem que contextualizar. Porque quando ele fala, valeria a pena saber, ele fala para quem? Com quem está falando, porque às vezes se fala e quando uma pessoa fala sozinha, você não pode pegar aquela fala dessa pessoa como se fosse para você, porque ela está falando com ela mesma, entende? Mas aqui o contexto bíblico é muito interessante, porque é Jesus falando uma mensagem, falando para seus discípulos. Então aí o nível de importância é ainda maior, porque quem está falando é o dono da vida, quem está falando é o autor da existência, quem está falando aí é Jesus Cristo, o Senhor. E ele, segundo o contexto bíblico, a narrativa de João, capítulo 15, está falando com os discípulos. Agora temos aqui quem fala, está esclarecido. Temos a segunda coisa esclarecida, que é com quem que fala, né? Agora vamos a esclarecer o ambiente onde ele fala, porque o ambiente também é importante, não é verdade? A fala, às vezes, se você está no meio de uma brincadeira, a fala não é tão importante, vamos dizer, o contexto é uma brincadeira, não é? O contexto está em um ambiente social. Então você está nesse contexto interpretando o que está se falando. Então cada coisa é importante colocar em uma localização certa. Então aqui está falando Jesus, está claríssimo. Ele está falando para seus discípulos, claríssimo. E o contexto de onde fala, o ambiente onde ele fala, é o ambiente da última ceia. Então não é uma brincadeira, não é uma social. É um momento muito épico. É um momento transcendental. É um momento onde ele está falando na última ceia. Amém? E é interessante porque ele nessa última ceia, ele envia uma palavra para os discípulos dizendo assim para eles: não me escolhistes vós a mim. E aí chama a atenção porque estas palavras têm um significado e têm um grau de importância tão grande que o Senhor está dizendo para os discípulos: esta é a última vez que vou jantar convosco, a última vez que vou me assentar nesta mesa. E se você para pensar, não é uma mensagem leve, é uma mensagem forte, porque ele está se despedindo,
Ele sabia que daí para frente ia para o monte da crucificação. E sabendo isso, então a mensagem que ele está transmitindo é uma mensagem muito importante. Concorda comigo? É uma mensagem tão transcendental que ele na ceia está falando: vou dizer para vocês as palavras que preciso que fiquem em vossos corações e em vossas mentes, que você não esqueça disto daqui, não esqueça isto que vou te falar, porque isto que eu te falo você vai se lembrar pelo resto da sua vida. Esta palavra é uma palavra inspiradora, é uma palavra que alerta o coração dos discípulos. É uma palavra que motiva, porém é uma palavra que estrutura o coração e fortalece os alicerces dos discípulos. E o Senhor diz assim para eles: não me escolhistes vós a mim. Você não está aqui porque você desejou estar aqui, porque você fez uma boa escolha. Não foi você que fez a escolha, eu fiz a escolha. Eu escolhi você quando você não era nada. Eu escolhi você quando estava lá na escravidão. Eu escolhi você lá na perdição, morto em vossos delitos e em vossos pecados. Então o Senhor está dizendo assim para os discípulos: eu escolhi vocês, e escolhi com um propósito. Escolhi com um fim. Escolhi vocês para que tenham a responsabilidade de dar continuidade ao projeto chamado igreja. Se eu paro para refletir e pensar em aquela cena que é o último momento onde Jesus compartilha na mesa o jantar, na ceia conhecida como a última ceia, e onde o Senhor fala uma palavra muito importante para alicerçar, para estruturar a vida daqueles chamados os discípulos. Então é interessante porque ele está dizendo: eu chamei vocês, eu coloquei vocês onde vocês estão. Eu estou dando uma posição às vossas vidas. Eu estou colocando a vossa vida em um lugar onde eu quero que você esteja. Amém? João capítulo 14, para que você entenda melhor o versículo número 12. Diz assim a Bíblia: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Isso quer dizer que você e eu somos chamados por Deus lembre disso, para fazer, para desenvolver, para servir, para adorar, para glorificar, para evangelizar, para ganhar aos perdidos, para honrá-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo. Ele nos escolheu para. Está entendendo? Para. Então o Senhor faz questão de motivar o coração, alicerçar as suas convicções dos discípulos, dizendo para eles que eles têm uma responsabilidade. Eu vos escolhi, vocês, tem uma responsabilidade. Quer dizer, se você poderia estar no mundo, você poderia estar perdido, você poderia estar em outro ambiente, mas Deus te trouxe de lá para. Está entendendo?
Deus te tirou de lá para. Oh, glória a Deus. Para. Todo irmão, todo crente tem que ter isto muito claro na sua mente e no seu coração. Foi o próprio Deus que te tirou da escravidão. O próprio Deus te trouxe até aqui. O próprio Deus olhou para você. Poderia ter olhado para o outro, poderia ter feito outra escolha, mas Ele te escolheu, Ele te tirou de lá, Ele te trouxe. O próprio Deus te escolheu, o próprio Deus te tirou, o próprio Deus perdoou, libertou nossas vidas da escravidão e agora nos fez parte do seu corpo, que é a sua igreja. Então, e isto aqui é tão relevante, porque diz a Bíblia que então, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também as obras, Deus nos trouxe para desenvolver as obras dele. Quer dizer que as obras do Senhor no mundo vão se desenvolver pela igreja. Está entendendo ou não? Tanto você, tanto eu, somos as mãos de Deus nesta terra. Então diz a Bíblia, as obras, fará as obras que eu faço. Isso não é um detalhe pequeno, não é um detalhe menor. Porque se você para pensar, deixa eu perguntar, lembra você as obras do Senhor? O que Ele fez? Vamos lá, me ajuda. Lembra alguma obra que Ele fez? Ressuscitou a Lázaro. Curou paralítico. Perdoou pecados. Deu a vista, devolveu a vista ao cego. Libertou o endemoniado. Multiplicou pães, peixes. Andou sobre as águas. Obras que Ele fez. E você acredita na palavra? Acredita não? Então vai, João capítulo 14, versículo 12, volta lá, colocar na tela. Olha o que diz, na verdade, duas vezes diz, tipo, chamo a atenção de vocês, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E chama a minha atenção, porque ali a Bíblia não diz as obras que eu fiz. Porque se dissesse as obras que eu fiz, estaria falando do passado. Mas Jesus Cristo ainda faz. E ainda fará. Então na conjugação do verbo aqui é as obras que eu faço. Porque se Ele operou ontem, hoje ainda opera. E amanhã operará. Quer dizer que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. As obras que Ele fez ontem, Ele ainda hoje continua fazendo. Amém. As obras que eu faço. E sabe o que Ele faz? Agora, me ajuda, por gentileza, se liga aí. Me ajuda. O que Ele faz hoje? Cura. Ainda, né? Salva. Levanta mortos. Que mais Ele faz? Multiplica, ressuscita os mortos, perdoa, liberta. Então não estamos falando do mesmo? É? Ele é o mesmo, não tem mudado. E todo aquele que nele crê, diz a Bíblia, as obras que Ele faz, também fará. Quer dizer, irmãos, a igreja tem uma responsabilidade. Ele nos tirou de lá, nos escolheu para fazer as suas obras. A igreja trabalha.
E o trabalho da igreja ganhando almas é fazer a obra de Deus, salvando os perdidos. Mas chama a minha atenção o seguinte: a ressurreição é um milagre pequeno? A multiplicação dos pães e os peixes é um milagre pequeno? A cura é um milagre pequeno? O perdão dos pecados é um milagre pequeno? Não, não é verdade? Mas veja o que diz ali a Bíblia. Que diz? As obras que eu faço e as fará que? Oh, não entendi. Fará o quê? Maior. Deixa eu perguntar, maior que a multiplicação dos pães e os peixes, você já viu? Maior do que a ressurreição de Lázaro, você já viu? Então nós precisamos parar aí para refletir, porque se você crê e você acredita no poder de Deus e no poder da sua palavra, coisas ainda maiores acontecerão no Brasil. É porque você não parou para observar e para enxergar, mas há muito Lázaro ressuscitado. O Lázaro que você conhece é o Lázaro que aparece em João capítulo 11, mas eu conheço o outro chamado German, né? Eu conheço o outro chamado Joelito. Eu conheço o outro chamado Mari. Amém, porque nós estamos aqui pela manifestação do poder de Deus, a multiplicação, a vida, a ressurreição, a milagre, a maravilha, porque há Deus operando, há um Deus agindo. Então entenda isso, Deus nos escolheu, Ele nos chamou, Ele te tirou de lá. Não me escolhistes vós a mim. Não foi você que escolheu a Deus. Foi Deus dizendo: eu tenho a minha visão em você. Eu tenho um propósito na tua vida. Entende? E isso que o Senhor fala, lembre-se, Ele está falando com seus. Quer dizer que não está falando para todo mundo. Está falando para seus discípulos. E está falando um ambiente de muita valia. É um ambiente muito importante. É a ceia, a última ceia. E às vezes quando você vai embora e já está se despedindo da sua família por alguma situação, você começa a dizer: olha, meu filho, vou fazer uma recomendação. Que minha irmã Yorley saindo da viagem, lá no aeroporto: oh, meu filho, olha, ajuda o pai. E aí eu gostei. Meu filho, não deixe sozinho o pai. E aí o pai: pai, meu bem, por favor, cuida dos filhos. Deixando as recomendações mais importantes, né? E aí saímos do aeroporto e o Camilo falou: pai, e o novo governo como vai fazer? Como será o novo governo? Qual governo? O governo do pai. Então quer dizer que a pessoa, quando está indo embora, ela deixa recomendações que acha mais importantes para não serem esquecidas. Não é verdade? Então, esta passagem é uma passagem que o Senhor está dizendo: fica claro. Fica claro, vou repetir, fica claro que não me escolhistes vós a mim. Não é você que um dia acordou dizendo: eu vou para a igreja, vou procurar o Senhor, eu estou indo para a igreja, agora eu vou me consagrar, agora eu vou virar vaso, agora vou virar crente. Não é você que me escolheu, disse o Senhor, sou eu. Porque pelas tuas forças você estaria ainda lá, pela sua vida você estaria ainda lá. Mas o Senhor te tirou de lá com um propósito. Ele te tirou com um propósito. Veja, mas eu vos escolhi. Pergunto, quem escolheu você? Não escutei. Quem escolheu você? Não. Quem escolheu você? Forte. Quem escolheu você? Eita, Jesus.
Na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras que eu faço e as fará maiores. Se ele com seu poder, aleluia, multiplicou os pães e os peixes, que imagina o que será feito com uma pessoa que acredita nele. Se ele orou e a tempestade calmou e o vento se calou, imagina o que pode acontecer com um crente que acredita piamente na sua palavra. Quanta coisa pode ainda acontecer no Brasil, quanta coisa ainda pode acontecer na tua casa, quanta coisa ainda pode acontecer na tua vida. Coisas maiores do que estas, maiores do que estas acontecerão. Amém. Então Deus, que é aquele que te escolheu, aquele que te capacita, amém, para exercer, para desenvolver. Você sabia adorar? Me fala. Sabia cultuar? Ainda estamos no andamento. Sabia, irmão, agradar a Deus? Sabia honrar ao Senhor? Como é que você agora sabe tanta coisa? Como é que você agora, quando abre a boca, saem palavras bonitas? De onde tirou isso daí? Como é que você sabe tanta coisa interessante? Como é que quando você fala sempre tem uma palavra bonita para compartilhar? De onde que saiu isso daí? É porque aquele que nos chamou, ele também nos capacita. Quer dizer que nós somos agora, não porque você tenha se tornado do nada o que agora você é, mas sim porque é a operação do Espírito Santo nos tornando dia após dia melhores crentes, melhores pessoas. Amém. Posso fazer uma pergunta? Me ajuda. Porventura foi Moisés que um dia falou: olha, eu vou fazer uma escolha, eu não vou adorar mais aos deuses do Egito, e eu vou adorar ao Deus dos israelitas. Foi Moisés que escolheu a Deus? Foi Moisés que acordou um dia dizendo: Faraó, estou indo, viu? Eu já fiz a minha escolha, eu estou decidido já de servir a Deus. Ainda não conheço Deus, mas eu já fiz a minha escolha. Foi Moisés que fez a escolha? Não, não foi Moisés que escolheu a Deus. Tudo o contrário, foi Deus que escolheu Moisés quando ainda era um bebê. Ainda era uma criança, ainda não tinha nascido, quando o Senhor já tinha preparado todo o projeto para ser desenvolvido na vida daquele menino. O faraó quis matar ele, o faraó tentou matar ele, mas o projeto de Deus ninguém mata. O projeto de Deus, ele vai se desenvolver. Faraó tentou deter o plano de Deus e mandou matar toda a criança, mandou matar tudo bebê, morre todo mundo. Mas o dia que ele mandou matar a todo mundo, ele tinha colocado uma inquietação no coração da sua mãe para preparar uma arquilha, um lugar onde ele ia a se salvar daquela ameaça. E tinha lá na beira do rio Nilo uma moça, ela era a princesa de Faraó, e lá estava ela enxergando aquele menino que chorava. Mas diz a Bíblia que ela levou ao menino para criá-lo, educá-lo, capacitá-lo. O mesmo Faraó que pensava matar o projeto de Deus, acabou capacitando o projeto de Deus. O mesmo Faraó que pensava deter o plano de Deus, acabou compartilhando a ciência, compartilhando todos os saberes da época para preparar o projeto de Deus. É porque ninguém sai lá na frente de Deus, não. Deus tem o controle de todas as coisas. É por isso que não foi Moisés que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu Moisés. Glória a Deus. Glória a Deus.
Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. Amém. Porventura foi Davi que escolheu a Deus? Davi foi que falou: olha, eu não vou pelejar pelos filisteus, eu vou pelejar pelo exército de Israel, porque o Deus de Israel é poderoso. Foi isso que aconteceu? Não, não foi Davi que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu a Davi. Deus escolheu Davi, porque lá no meio dos seus irmãos, todo mundo estava olhando para o mais formoso, mais alto, a pessoa que tinha mais destaque, o formoso, que era o primogênito. Mas a Bíblia diz que aparece o profeta para dizer: não, esse daí não foi o que Deus escolheu, esse daí não foi o que Deus escolheu. Falta alguém mais? Sim. Falta ainda um, mas ele está lá na casa, está lá caçando, está lá no campo. Então não vamos nos sentar na mesa até que ele não chegue. E quando ele chegou, o profeta falou: coloque todo mundo de pé, fiquem de pé, porque vamos dar aqui as boas-vindas ao homem que Deus escolheu. E ele pegou o chifre e ungiu a cabeça dele com óleo para dizer: este aqui é o escolhido de Deus. Não foi Davi que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu a Davi. Não foi você que escolheu o evangelho, não foi você que escolheu o caminho, não foi você que escolheu a Deus, foi Deus te escolhendo, Deus te separando. Ou você acha que foi Maria que falou: olha, aqui está o ventre, o meu ventre vou disponibilizar para que fique à vontade o Espírito Santo? Foi isso que aconteceu? Não foi Maria dizendo: Senhor, aqui estou. Não, foi o Espírito Santo dizendo: essa mulher, a escolha não foi dela, a escolha foi de Deus. Isso é muito importante que você saiba, porque se você entende isso, não pode ficar parado. Se você entende isso, não pode ficar de qualquer jeito. Porque não foi você que fez a escolha, foi Deus que te trouxe. É Deus que te escolheu. Glória a Deus. Então é importante saber que Ele fez uma escolha com um propósito. O propósito da escolha de Deus está lá no livro de João, o capítulo número 15. O versículo número 16, diz a palavra do Senhor assim: não me escolhistes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Te escolhi e te nomeei. Tipo assim, te escolhi e te capacitei. Porque aqui estamos, irmão, cultuando, porque Ele nos ensinou e ainda nos ensina. Aqui estamos servindo a Deus, porque é Ele que tem nos ensinado coisas que não sabíamos, coisas que não entendíamos, coisas que não compreendíamos. Hoje compreendemos, hoje entendemos, hoje sabemos, porque Ele tem nos ensinado, tem nos capacitado, Ele nos escolheu e Ele nos nomeou. Quantos dizem amém? Agora veja o propósito. Para o que, irmãos? Me ajuda. Se ligue aí, como diz? Para o quê? Olha, hoje estou assim meio que ruim do ouvido, irmão, não estou escutando nada. Como é que diz? Forte, para que vades e deis fruto. Agora segure, quando é que a pessoa consegue dar fruto? Aleluia, oh glória. Que diz o texto? Quando que a pessoa vai dar fruto? Oi, meu Deus do céu, vou me arrepiar aqui, ó. Irmão, é simples, mas é profundo. Olha, deixa eu falar assim abertamente, falar bem rasgado aqui. Irmão, não fale mentira. Não fale mentira. Você não vai dar fruto nenhum se você fica parado.
fechou. Se você fica parado, você não dá fruto. Se você fica parado, você não está cumprindo o propósito da escolha. Porque Deus te escolheu não para ficar parado, não para ficar assistindo pela internet o culto. Deus te escolheu com um propósito. O propósito é: ide. Se você vai, então dará. Quer dizer que o fruto está implícito no ir, no agir, na ação. É porque o nosso Deus é o Deus do agir, é o Deus de ação. O Deus que nós temos não é um Deus que fica parado, fica quieto. Ele é o Deus dinâmico, Deus vivo. Amém? E o Senhor fez uma escolha certa ou fez uma escolha errada? Olha para a pessoa que está ali do seu lado. Será que essa é uma escolha certa? Não fale nada, meu. Não fale nada. Pelo amor de Deus, não fale nada. Só olha. Olha para a pessoa ali. Será uma escolha certa? Tomara. Como que é? Os irmãos foram embora, né? Como que é, irmão? Tomara que seja uma escolha certa. Mas deixa eu falar, se foi uma escolha do homem, então você vai dizer tomara. Mas a escolha não foi feita pelo homem. A escolha foi feita por Deus. E quando Ele faz a sua escolha, você não pode dizer tomara. Porque tomara não encaixa. Quando Deus faz a sua escolha, Ele não erra. Quer dizer que você não é um erro. Você não é erro. Você faz parte do propósito de Deus. Ele te escolheu. Ele te capacitou. E ainda nos capacita para... Amém. Para louvá-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo, para ganhar almas, para servi-lo. Oh, aleluia. Olha, eu estou sentindo aqui a graça de Deus nesta manhã. Estou sentindo aqui a presença de Deus aqui. Mas perceba que o crente bem-sucedido na Bíblia é o crente que dá fruto. Porque a Bíblia diz que aquele que dá fruto, o Senhor lo limpará para que dê ainda mais. Mas se não dá fruto, o que vai acontecer? Vai cortá-lo. E por que ele vai cortar? Vai cortá-lo. Por quê? Porque diz a Bíblia, vai inutilizar a terra. Está se aproveitando da vida que dá a terra em vão. Por isso Deus te escolheu para dar fruto. Mas o fruto, segundo a Bíblia, acontece quando nós se vamos, tem a possibilidade de dar fruto. Mas diz a Bíblia, para que vades e deis fruto. O fruto vai acontecer quando nós vamos. Se vamos, daremos fruto. Se não vamos, só folhas. Não é? E tem muita gente que a única coisa que tem é folhas. E quando você olha, tá bonito, caprichado, bem engravatado, bem bonito, parece um boneco de festa. Muito bonito, bem caprichado e tudo, só que tem folhas, só.
Cadê o fruto? E o Senhor que conhece, você pode me impressionar. Na verdade, com folhas, qualquer um impressiona. Porque a folha, olha a árvore bonita, olha a verdejante, toda bem caprichada. Mas a árvore que está ali é para que ela dê fruto, não para que ela tenha aparência só. Então diz a Bíblia: eu vos nomeei para que vades e deis fruto. E se você dá fruto, não pode ser o fruto só por uma semana. Porque tem crentes, irmãos, muito consagrados, porém o domingo só. Acabou o domingo e acabou a consagração. Acabou a festa do congresso e acabou a consagração. Ai, eu que me lembro daquela festa. Acabou o dia do convidado especial e acabou a consagração. Acabou a vigília e acabou a consagração. Acabou o ano e acabou a consagração. Acabou o mês e acabou a consagração. Não, a Bíblia diz assim: e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto, me ajuda, como é que diz? E o vosso fruto permaneça. Permaneça. Irmão, no verão, no outono, no inverno, nos dias do tempo forte, o fruto tem que permanecer. Esta é a única planta, a única árvore que plantada no lugar certo, ela vai dar fruto o ano todo. Em qualquer estação dará fruto. Conhece você uma planta que dá fruto o ano todo? Há muitas que dão fruto o ano todo. Todo o ano tem como pegar fruto. A vida do crente é assim, é de fruto constante, de fruto permanente, é o fruto para o ano todo. É o fruto que acontece no começo do ano e ainda continua no final do ano. Não deixamos de ser crentes. Mas tem gente, por incrível que pareça, que o problema, uma aflição, uma dor de cabeça, um dia que aconteceu alguma dificuldade, ele já recua, ele já não volta para a igreja, ele agora diz: não posso, não consigo, tenho muito problema. Mas diz a Bíblia que aquele que dá fruto, a ideia, o propósito de Deus é que o fruto permaneça. Permaneça. Amém? E logo após isso, o Senhor está dizendo assim: a fim que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, vos-lo conceda. Só que tem gente que quer pedir sem permanecer. Quer um milagre sem dar fruto. E o milagre vai acontecer, porém depois de dar fruto, depois de permanecer. Temos que, irmão, analisar nossa vida, se na realidade nós estamos parados ou estamos agindo. Estamos parados com os braços cruzados ou estamos indo? Semeando, plantando, orando, jejuando, vigiando. Porque Deus nos escolheu para isso. Você é a escolha de Deus. Amém, irmãos? Escolha do Senhor. E quando alguém entende isso, entende que será bem sucedido quando ele vá, quando ele faz, quando ele começa a desenvolver o seu propósito. Resultado acontece quando nós vamos, agimos, trabalhamos. Não é possível produzir frutos
na inércia. Não é possível nos multiplicar sem fazer evangelismo. Não é possível ganhar almas sem semear a palavra. Não é possível dar uma volta para cima sem plantar. Não é possível. Para que isso aconteça, a gente tem que ir, fazer. Amém. Olha, não sei se você consegue entender a mensagem hoje, mas não me escolhistes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para. Eu estou aqui para cumprir uma missão, para cumprir o propósito, para cumprir a vontade de Deus. Ou seja, parado sem fazer nada, não acontece nada. E faz quanto tempo você já ficou parado? Porque parado não vai acontecer nada. O sucesso, o fruto vai acontecer na caminhada. Na caminhada produzimos fruto. E quando alguém caminha segundo a vontade de Deus, consegue glorificar a Deus. O fruto glorifica a Deus. O fruto honra a Deus. Isso aí é forte, né, irmão? Eita, Jesus. Está entendendo, irmão? O fruto de verdade honra a Deus. Se você entende que Deus te escolheu com um propósito, então vamos, irmãos, a reagir perante a palavra. Vamos reagir perante a mensagem de Deus para nossas almas. Não podemos ficar parados, porque parados não vamos dar fruto. Não podemos ficar ali estagnados. Uma pessoa lá estagnada não vai produzir fruto para a glória de Deus. Mas se você louva, se você evangeliza, se você jejua, se você faz a obra de Deus, daremos fruto. E se damos fruto, glorificamos a Deus. E se glorificamos a Deus, Ele nos limpará para que demos ainda mais fruto. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O Salmo 126 diz a palavra do Senhor, Salmo 126, o versículo número 6. Aquele que leva a preciosa semente, como é que diz? Vamos lá, 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, segure aí, andando e, que se leva andando e chorando? A fofoca? O comentário X? Falando de um, falando de outro? Que se leva? Andando e chorando. A semente, qualquer semente? A semente o quê? Quer dizer que há uma semente que não é preciosa. Glória a Deus que temos a semente preciosa. Amém. E aquele que leva, diz a palavra, aquele que leva a preciosa semente. Cadê aqueles que levam a preciosa semente aqui em São Paulo? Cadê aqueles que levam a preciosa semente no Brasil? Cadê aqueles que têm a preciosa semente? A preciosa semente é a doutrina. A preciosa semente é a revelação do nome. A preciosa semente é a mensagem de salvação, de perdão e esperança. A preciosa semente é a mensagem da unicidade de Deus e o batismo em nome de Jesus para perdão dos pecados. O que acontece com aquele que leva a preciosa semente? Irá andando e chorando. Irmão, plantar a semente não é tão fácil. Chora, passa dificuldades, acontece problemas, faz parte do trabalho. Não se faça de coitadinho, não. Faz parte do trabalho.
chorar, até faz parte do trabalho. Coitado o irmão, faz parte do trabalho. Aqui o irmão está lá meio que tal, faz parte do trabalho. Que não compareceram os irmãos ao culto e o irmão ficou chateado. Não pode não. Por que vai ficar chateado? Tem que ficar, irmão, convicto que estamos semeando a palavra. E aquele que semeia a palavra, semeia com lágrimas. Semeia no meio da dor. Semeia, diz a Bíblia, andando e chorando. Porque não se pode semear parado. Para semear, tem que andar. Tem que procurar, tem que bater uma porta, tem que fazer uma refão, tem que fazer uma célula, tem que fazer uma corrente de oração, tem que ir a visitar uma pessoa, tem que conversar, tem que fazer uma sala de aula, tem que falar com alguém, tem que andar, porque se se anda e se chora semeando a semente preciosa, tenha certeza que vai acontecer coisas gloriosas, vão acontecer coisas ainda maiores, e diz a Bíblia, voltará sem dúvida. Isto que se faz não tem dúvida. Se se faz da maneira correta, diz a Bíblia, sem dúvida. Se semeou com lágrimas, se semeou com tristeza, se semeou no meio da prova, se semeou com dificuldade, mas andando e chorando, diz a Bíblia, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Olha, irmãos, se uma coisa vamos levar até a presença de Deus, peça pelo amor de Deus, não se apresentar ao trono da graça com as mãos vazias. O dia que você tenha que deixar o mundo e ir para a eternidade, com que vai se apresentar? Com as mãos vazias? Ou vai se apresentar com molhos de alegria, dizendo: Senhor, Senhor, me diste 2 filhos, 3 filhos, mas não se perderam no mundo. Esses filhos estão ali te servindo, os seus nomes estão lá no livro da vida. Oh Senhor, me diste uma vida, mas não se perdeu a vida que me diste, não. Aqui está, Senhor. Eu não fiquei parado, eu não fiquei com as mãos cruzadas, eu não fiquei assistindo Netflix só, não fiquei aqui e lá, não. Eu dei a minha própria vida servindo-te, ensinando, semeando, plantando, andando e chorando, semeando a preciosa semente, mas agora eu volto com um sorriso, volto com alegria, trazendo consigo os molhos. Aleluia, aleluia. Quer dizer, meus irmãos, que se você faz, se eu faço a obra de Deus gera resultados. Resultados. Glória a Deus. Eu gostaria de lhe convidar para encerrar aqui nesta manhã e deixar a segunda parte para o próximo domingo. E a gente vai continuar no próximo domingo com essa passagem. Irmão, trata-se de frutos. A questão é frutos. Amém? A questão é frutos. Glória a Deus, você não pode ficar de fora, não pode perder o que vai acontecer na próxima semana. Eu gostaria de lhe convidar para ler o livro de Mateus, o capítulo 7, e encerrar nesta manhã com esta bela passagem que faz questão de nos incomodar. Capítulo 7 de Mateus, o versículo número 19 e o versículo 20. O que é que diz ali a Bíblia? Toda a árvore que não dá bom fruto, cortar-se e lançar-se no fogo. É uma palavra que todo mundo gosta, né? Você gosta dessa palavra aí? É forte, né? Mas volto a falar de novo o que falei no começo.
As palavras têm certa autoridade quando você examina quem que está falando. Na verdade? Mas esta daqui também são palavras faladas por Jesus. E quando ele fala, está falando a autoridade suprema. Toda a árvore que não dá bom fruto, ele está ensinando para nós outra lição. Tem árvores que dão fruto, sim. Mas não tudo aquele que dá fruto, o fruto é bom. Tem árvores que o fruto que eles dão é ruim. Então a árvore que dá fruto ruim também será lançada no fogo. E o fruto, e a árvore que não dá fruto também será lançada. Porque toda árvore que não dá fruto corta-se e lança-se no fogo. Agora, voltemos à passagem que a gente começou hoje, no livro de João, capítulo 15. Não, que diz a Bíblia? Não me escolhestes vós a mim. Você está aqui por quem? Porque Deus te... Me ajuda. Porque Deus te... Agora, olha aí à direita, olha à esquerda. Ele foi escolhido. Ela foi escolhida. Posso fazer uma pergunta aqui? Você escolheria a essa pessoa? Você faria essa escolha? Olha para mim, irmão Jason. Você escolheria essa pessoa? Talvez você, pelo jeito que já conhece a pessoa, diria: eu não. Você precisa ser doido para escolher esse cara aí. Você não vai escolher esse. Olha, de onde vem você? Qual é a sua história? De onde vem? Era para dar tudo errado. Estava cantando com o irmão Paulinho um louvor de tradicional. Era para dar errado, né? No lar onde eu nasci, favelado, no meio de muito problema, era tudo para dar errado, né? Bonito louvor, né, Paulinho? Era para dar errado, mas o Senhor olhou e falou: era para dar errado, mas eu vos escolhi vocês. Só que eu não escolhi você para que fique parado. Eu não escolhi você para que fique engravatado. Eu não escolhi você para que fique bonito domingo, caprichado, bem arrumadinho. Eu escolhi você para que dê fruto. Para que indo, trabalhando, se esforçando, dê fruto. E quando dê fruto, permaneça. Oh, quantos crentes lembram hoje dizendo: eu me lembro o dia que eu pela primeira vez preguei, mas já não prega mais. Eu me lembro a primeira vez que eu peguei o microfone para servir a Deus, mas já não serve a Deus com o microfone. Quer dizer que o fruto nele não permaneceu. Porque se o fruto permanece, ninguém tira o que Deus coloca nas suas mãos, se você não perde. Eu falei que íamos deixar por aqui, né? Então vamos orar. A questão é fruto. 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 Como é que vão nos conhecer aqui no Brasil? Como você será conhecido na comunidade? Como será conhecido no bairro? Como será conhecido no seu trabalho?
Pelo seu nome? Pelo apelido? Pelo apelido? Eu estou falando do apelido. Será conhecido pelo apelido? Porque é muito popular que uma pessoa seja conhecido. Ninguém conhece o seu sobrenome, mas conhece o apelido. Como é que será conhecido? Pelo apelido? Ou pelo fruto? A igreja dará uma volta no Brasil o dia que você seja conhecido pelo seu fruto. O fruto fala bem mais forte do que as vossas palavras. O fruto fala daquilo que nem eu mesmo consigo explicar. Mas tenha certeza que uma pessoa vai olhar para você e fala: definitivamente é Deus. Sem dúvida é Deus. Sem dúvida é a mão de Deus. Que eu não posso acreditar a transformação, a mudança que essa pessoa teve. É Deus mesmo. E eu gostaria de convidar você nesta manhã para fazermos uma oração dizendo: Senhor, me ajuda. Eu quero dar fruto. Me ajuda, Senhor. Eu não quero ficar parado. Me ajuda, ó Pai. Me ajuda. Eu gostaria de orar nesta noite, nesta manhã, por alguém que quer dar bons resultados aqui na congregação, bons resultados na igreja. Se você nesta manhã está aqui disposto, não para ficar parado, senão para dar fruto, você vai dizer: Senhor, me ajuda. Se tenho que me locomover, se tenho que ir daqui para lá, se tenho que ir, Senhor, estou disposto. Não é questão de dinheiro, é questão de atitude, questão de disposição. Eu gostaria de orar por alguém que se disponibiliza para dar fruto. Alguém que se disponibilize nesta manhã dizendo: Senhor, eu estou aqui para dar fruto, para dar fruto, em nome do Senhor Jesus. Vem cá, se quiser vir, pode vir. Ergue as suas mãos, por gentileza, e vamos orar. Senhor e Deus, aleluia, aleluia, Senhor. A Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. Não pelo jeito, não pelo apelido, é pelo fruto. Vamos nós comprometer. Se você tem que largar mão de alguma coisa, larga a mão. Mas vamos nos preocupar e vamos nos envolver ainda mais na obra do Senhor. Lembre-se: não me escolhistes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Ide. A questão é ir, e no caminho, aleluia, serás bem sucedido.